Olá, meu irmão, minha irmã, graça e paz, Deus te abençoe rica e abundantemente. Evangelho do dia, liturgia da palavra, nessa segunda-feira, 10 de outubro, segunda-feira da 28ª semana do tempo comum. Sejam bem-vindos e bem-vindas em nome do Senhor Jesus Cristo. Uma alegria estar com você esta manhã, em nome do Senhor. Que bom, que alegria! Primeiro dia da festa dos tabernáculos, do Sucote. Que alegria, que bênção, glória a Deus. Começou ontem ao pôr do sol, hoje é o primeiro dia então da festa do Sucote, festa dos tabernáculos. Deus te abençoe rica e abundantemente, em nome de Jesus. Senhor, muito obrigado, Pai, pela noite que tivemos. Como foi bom, Pai, descansar e agora acordar para um novo dia. Muito obrigado, Deus, pela tua bênção, pela tua unção, pela tua graça. Senhor, continue conosco, Pai. Nos dê a tua bênção, Deus, de um dia cheio da tua vitória. Agora, Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Deus, que a tua bênção, Pai, permaneça conosco. Obrigado por essa noite. Obrigado pela tua mão. Obrigado pelo Evangelho do dia, liturgia da palavra. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus, Nathalie, Maria Regina Carlos, Rodrigo Sardinha, Suzete Pogian, olha aí, glória a Deus, Salarine, Renata Roque foi a primeira a entrar, Euzi Melo e o Zé Melo, Nancy de Oliveira, Tereza Pereira, olha que bênção do Senhor, glória a Deus. Quem mais está aí, mamãe? Angelita Carvalho, Claudinha, Enígio, Saratex, Suzy lá dos Estados Unidos, Fausto, Lígia, Ana Maria Matos. Ontem foi tão bom ver Ana Maria Matos na igreja, que coisa boa. Uma bênção do Senhor, né? Quem mais está com a gente? Glória a Deus. Sejam todos bem-vindos. Mateus Soares, lá de Florianópolis, Leila Melo, Cláudio Mateus, Lúcia Polar, a paz do Senhor. Renata Amaral, que bênção. Olha que bom, Renata. Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus. Sejam todos bem-vindos. Renata Amaral. Muito bom, Renata. Glória a Deus pela vida de vocês. É uma bênção. Gessé e Carmen, Silvia da Silva, nossa pregadora Silvia da Silva. Muito bom estarmos juntos. Uma alegria do Senhor. Glória a Deus por isso. Bênção de Deus. Aleluia. Queridos, vamos então ao nosso Evangelho do dia. Eu disse que hoje é o primeiro dia da Sucá, né? Do Sucote, fé dos tabernáculos. Começa ao pôr do sol, né, desse domingo e termina no domingo que vem ao pôr do sol. Então são 7 dias. Hoje é o primeiro dia. Que alegria, Herodia, Paulo César, Davi. Bom dia para vocês. Amém? E hoje é segunda-feira da 28ª semana do tempo comum. Não é, Marisa? Nós estamos caminhando, Marisa, até a 34ª semana do tempo comum, quando entraremos no advento do Natal. Isso significa, Marisa, que daqui a 6 semanas é o advento do Natal. Tem que estar tudo preparado, hein? 6 semanas, daqui a 6 semanas é o advento do Natal. Se você quiser saber como viver esse ano cristão, né, nós escrevemos um livrinho, uma apostila bem baratinha, depois fala comigo. A gente envia pelo correio. Muito bom, queridos. Vamos estar então lendo a palavra do Senhor, nessa liturgia linda da palavra, esse Evangelho do dia, nessa segunda-feira, em nome de Jesus. O Evangelho do dia de hoje é Lucas 11, 29
ao versículo 32. O sinal que Jesus deixou. Diz assim: visto que aumentavam as multidões em volta dele, Jesus começou a dizer: esta é uma geração perversa, pede o sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal de Jonas. Porque assim como Jonas foi sinal para os ninivitas, o Filho do Homem será sinal para essa geração. A rainha do sul se levantará no juízo e com os homens dessa geração e os condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis aqui quem é maior do que Salomão. Ninivitas se levantarão no juízo com essa geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. Palavra do Senhor, graças a Deus. Senhor, aqui está o teu evangelho, Senhor. Um evangelho tão especial, tão lindo. Nós queremos, ó Deus, aproveitar a oportunidade, Pai, para receber, Deus, tua palavra essa manhã, no nosso espírito, no nosso coração, em nome do Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Irmãos e irmãs, a Bíblia Sagrada, toda ela, aparecem homens e mulheres maravilhosos. Os personagens do Antigo Testamento, os personagens do Novo Testamento, são pessoas maravilhosas, tremendamente usadas por Deus. Você vê a santidade, né, nos homens do Novo Testamento, de uma forma maravilhosa. Como eles vivem na graça, é uma santidade muito maior do que a do Antigo Testamento. Mas no Antigo Testamento você vê pessoas assim maravilhosas, heróis de Deus, pessoas que muitas vezes eram pessoas comuns, mas que pela graça de Deus foram tremendamente usadas por Deus. Mas nenhuma pode ser comparada ao Senhor Jesus. É interessante, irmãos e irmãs, a geração de Jesus, as pessoas que viviam na época de Jesus, muitas delas aceitam o que Jesus prega, a maioria não. Quando os apóstolos pregam, muitos aceitam a palavra dos apóstolos, a maioria não. E aí o Senhor Jesus começa a mostrar justamente isso, que aquela geração ali de Jesus era uma geração muito especial, por ser uma geração muito maligna, com um coração muito duro. É interessante que o ser humano é o mesmo, mas de geração para geração, ou ele piora ou ele melhora. E na geração de Jesus, o coração daquelas pessoas era duro. Você vê o Jonas. O Jonas vai pregar em Nínive. Os ninivitas, Jonas não faz nenhum milagre. Pode ser que ele tenha até contado a história dele do grande peixe. Mas a Bíblia não diz isso. Mas Jonas não faz nenhum milagre, Marisa. Isso que me chama a atenção. Jonas não faz nenhum sinal. A única coisa que acontece é que Jonas prega a palavra de Deus e os ninivitas se convertem. E se convertem de uma forma radical. Eles rasgam suas roupas, colocam um pano de saco e se assentam em cinzas.
e fazem jejum. Quando Jonas diz assim, olha, Nínive será destruído em 40 dias, todos acreditaram. Olha que coisa, todos acreditaram. O rei, a esposa do rei, os filhos do rei, toda a cidade passa por uma comoção de arrependimento. E o Senhor poupa Nínive. Outra pessoa que a Bíblia vai falar aqui é a rainha do sul, rainha de Sabá, que sai da Etiópia, faz uma viagem longa, porque ela ouviu falar da sabedoria de Salomão. Eu quero lá ouvir essa sabedoria. Faz todo um esforço. Mas quem foi Salomão? Quem foi Jonas? E é interessante que Jesus pega duas pessoas que não são assim brilhantes e maravilhosas. Se ainda fosse um Abraão, um Eliseu, um Elias, né, Marisa? Mas Jonas é um profeta que nem queria ser profeta. Ele foge do projeto de Deus. Cai na boca de um grande peixe. O grande peixe o joga novamente em terra. Depois ele caminha muitos quilômetros para chegar até Nínive. Ele não foi jogado na praia de Nínive. Ele caminha muitos quilômetros. Prega, Deus converte todo mundo e ele fica muito triste. Pede até a morte por causa disso. Porque ele queria que viesse o juízo de Deus sobre Nínive, não a misericórdia. Quem foi Salomão? Salomão, um rapaz que começa bem, relativamente bem, mas daqui a pouco começa a se envolver com vários problemas. Mas nesse período aqui ele tinha uma sabedoria de Deus, mas não foi lá um grande homem. Foi um homem rico, um homem poderoso, um homem sábio, um homem cheio de fortunas, mas que tomou muitas atitudes erradas. Mas ainda assim, por causa da sabedoria de Deus na vida dele, essa rainha veio. Agora, quem é Jesus? Amado, todo o Evangelho de Cristo mostra que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Aquele que tem a mesma natureza do Pai, Deus com o Pai. Jesus é a salvação de Deus. Jesus é a plenitude da manifestação de Deus. O Evangelho de João diz no finalzinho que tudo que foi escrito foi para que a gente creia que Jesus é o Filho de Deus e crendo sejamos salvos. Jesus é Filho de Deus, ou seja, é Deus com o Pai, tem a natureza do Pai. Ele prega, mas aquela geração, e aí não é uma narrativa de Jesus inventada, aqui não é uma parábola, ele está dizendo exatamente que a geração dele, a geração dos seus ouvintes, era pior do que a geração dos ninivitas. Olha aí, Marisa. E olha que o povo judeu nessa época estava debaixo da opressão do Império Romano, não é? Herodes estava dominando debaixo do Império Romano na Galileia. Pilatos era governador da Judéia. Toda a Palestina estava dividida em 3 partes para os judeus: Galileia, Pérea e Judéia. O povo estava vivendo uma situação bem ruim, mas ainda assim, Jesus fala: olha, vocês pertencem a uma geração perversa. Pior do que a geração dos ninivitas. Gente, quem são os ninivitas? Os ninivitas, queridos, a Nínive era a capital do Império Assírio. A Assíria que destruiu Israel no ano 721 a.C.
mas aquela cidade se converte. A geração daquela cidade de ninivitas era superior à geração das cidades que o Senhor Jesus passou. Por isso que o Evangelho diz assim, visto que aumentavam as multidões em volta dele, Jesus começou a dizer. Jesus diz para aquela multidão, porque dentro da multidão não tinha só pessoas enfermas ou doentes. Tinha também vários líderes das comunidades que estavam ali para tentar prender Jesus, matar Jesus, expulsar Jesus dali, tentar desacreditar o Senhor Jesus. Por isso que Jesus olha para aquela multidão e diz assim, olha, essa é uma geração perversa. Está vendo? Uma geração perversa mais do que a ninivitas, mais do que qualquer outra coisa. E era uma geração perversa que pede um sinal. Parece que eles queriam o circo, né? Faça sinal, manda fogo do céu, para a estrela, né? Faz a lua ficar ali, lógico, é a terra que para, né? Mas na concepção deles, para a lua, para o sol, como Josué, faz um sinal, mais um sinal. Aí Jesus multiplica os pães, quando Jesus acaba de multiplicar os pães, eles falam, faça um sinal. Ué, eles comeram o pão e não viram o pão como um milagre, como um sinal de Deus. Então, uma geração que não queria se converter, que não queria ter uma relação com Jesus, queria ver só Jesus realizando sinais. Queria o circo, não queria conversão, não queria santidade, não é? Jesus diz, pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão de Jonas. Nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal de Jonas. Por que de Jonas? Não é? Em outra passagem, Jesus diz, assim como Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, o Filho do Homem será morto e no terceiro dia ressuscitará. Não é? Aqui, ele está referindo-se à conversão dos ninivitas. Então, o Evangelho, a partir do Senhor Jesus, ele traz 2 sinais de Jonas. Sinais baseados na conversão dos ninivitas e o sinal de Jonas ter ficado 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe. Então Jesus diz assim, olha, nenhum sinal será dado, senão o sinal de Jonas. Nesse sentido, irmãos e irmãs, o Jonas que ficou no ventre e 3 dias depois saiu, Jesus ia morrer, 3 dias depois ressuscitaria. Então, o maior sinal é a morte e a ressurreição do Senhor. O maior sinal é a cruz, onde Jesus morre, e o túmulo vazio, onde Jesus ressuscita. Esse é o maior sinal. É o Jesus vivo aparecendo para os apóstolos. Mas também o sinal de Jonas com relação à vida, a pregação dele e a conversão dos ninivitas, a vida dos ninivitas. Olha o que ele diz, porque assim como Jonas foi sinal para os ninivitas, será se os ninivitas souberam o que aconteceu com Jonas? Provavelmente. Ou não, a Bíblia nada fala. Mas ele foi sinal para os ninivitas. O Filho do Homem será para essa geração. Não é? Referindo-se então aqui, baseado nos outros evangelhos sinóticos, a morte e a ressurreição. Mas olha interessante essa frase aqui final. A rainha do sul se levantará no juízo com os homens dessa geração e os condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior do que Salomão.
houve todo o esforço dela para sair lá da Etiópia, do sul mesmo, subir para ouvir a sabedoria de Salomão. E Jesus diz, aqui está quem é maior do que Salomão. Quando a gente para ouvir Jesus, a gente está ouvindo quem é maior do que Salomão. Nada se compara às palavras de Jesus, ao Evangelho de Jesus. E ela faz todo um esforço, porque ela consegue ver em Salomão alguém muito especial. E aquela geração de Jesus não conseguia ver em Jesus quem realmente o Senhor era. O Cristo, o Messias, o Filho de Deus, o Deus encarnado, Deus com o Pai. Aí Jesus diz, poxa, enquanto a rainha do sul consegue identificar algo muito especial em Salomão, vocês não conseguem identificar o que está acontecendo com vocês. Era uma geração perversa. Tem momento que Jesus diz que os olhos dessa geração foram tapados, para que vendo não conseguisse ver, não conseguisse enxergar, olhando não enxergavam, escutando não ouviam. E ao mesmo tempo o Senhor Jesus fala dos ninivitas, olha, os ninivitas se levantarão no juízo com essa geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. Olha o que Jesus está dizendo. Os ninivitas se levantarão no juízo com esta geração. Imagina, a geração dos ninivitas e aquela geração que estava naquela multidão seguindo Jesus, ou aquela geração daquela época de Jesus. Duas gerações se levantarão no juízo. E a geração dos ninivitas condenarão a geração da época de Jesus, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E a geração de Jesus não se arrependeu. Não houve arrependimento, não houve o techuvá, o retorno para Deus. E aqui está quem é maior do que Jonas. Que palavra, hein? Aqui está quem é maior do que Jonas. Mas vocês não se arrependem. Eles estavam vendo quem era maior do que Jonas. E eles não se arrependeram. E os ninivitas, com a pregação de Jonas, se arrependeram. Por isso que a geração dos ninivitas é um sinal de condenação e de juízo para aquela geração. O que o Evangelho está falando comigo hoje? O Evangelho está dizendo o seguinte, querido, que eu não posso ser parte de uma geração incrédula. Não posso deixar que o meu coração se contamine com secularismo, se contamine com uma vida sem significado. Não posso deixar que o meu coração fique fechado para as coisas de Deus. Eu tenho que olhar a geração daquelas pessoas que estavam ali com Jesus apenas para pedir sinal ou para acusá-lo, e a geração sincera dos ninivitas, que fizeram uma quaresma, né? O João falou, em 40 dias essa cidade vai ser destruída. Eles então pegam cinza e pano de saco e começam uma campanha de oração. Deus, não destrua a nossa cidade. Deus, não destrua a nossa família. Deus, não destrua a nossa casa. Deus, não destrua a nossa saúde. O que é isso, irmãos? É uma geração dos que se arrependem. O meu coração está naquela geração que vê quem é maior do que Jonas, mas o coração nem se transforma,
o meu coração está como aquela geração dos ninivitas, que ouve a palavra e acredita. Amados, lendo esse evangelho e fazendo essa meditação, eu olho para a nossa geração. Pode ser que nós sejamos a última geração antes da volta de Jesus. E aí, quando a gente fala de geração, nós olhamos para o mundo de hoje. Um mundo que tem tecnologia, que tem informações, que é muito avançado na ciência. Um mundo de muitas novidades tecnológicas, científicas. A ciência vai evoluindo dia a dia. Mas é uma geração ímpia, uma geração secular, uma geração que não busca Deus. Mas o Senhor te levantou, querido. No meio daquela multidão que pediam sinais, existiam apóstolos e discípulos que não abandonaram o Senhor. Na ressurreição de Jesus, Jesus aparece para 500 discípulos lá na Galileia. Depois ele se reúne com 120 discípulos lá em Jerusalém. Quando Pedro prega, quase 3.000 pessoas se convertem. Não era maioria, é minoria. Mas ainda assim, queridos irmãos e irmãs, pessoas dentro de uma geração perversa e incrédula se levantaram como sinal de Deus. Eu creio, Senhor. Não importa o que a televisão diz, o que Hollywood diz, o que o mundo diz, o que os meios de comunicações dizem, o que a mídia diz. Não importa como caminha o mundo. Eu creio, Senhor, eu creio. Eu sou dessa geração dos ninivitas, eu creio. Eu creio na palavra que está sendo pregada. Eu creio no evangelho que é anunciado. Eu creio na pregação da palavra do Senhor. Eu creio. Eu creio. O meu coração crê, acredita. Aleluia. Olha que diferença, querido. Você foi chamado para crer. Você não vai andar na onda do mundo. Você vai nadar em outra direção. Na direção do evangelho, da vida, da palavra de Deus, da justiça, da verdade. Você tem a experiência que ninguém tem. Você tem a experiência do Espírito Santo na tua vida. Enquanto as gerações precisam da experiência com as drogas, a experiência com o mundo, você tem a experiência do Espírito Santo na tua vida. O Espírito Santo se move em você. Então, amados irmãos e irmãs, permaneça. Mesmo que aquela geração de Jesus fosse a pior geração, ou mesmo que aquela geração fosse pior do que a geração dos ninivitas, os apóstolos, as discípulas e os discípulos creram e seguiram Jesus. Como é a nossa geração hoje? Não importa. Importa é você, que foi chamado para ser discípula e discípulo de Jesus. Há um diferencial na sua vida. Você está debaixo da bênção do Senhor. Em nome de Jesus. Esta é a palavra do Senhor. Graças a Deus. Senhor, muito obrigado, Pai, por essa palavra tão abençoada. Queremos estar nessa geração dos que creem, como os ninivitas, como os discípulos e discípulos do Senhor. Deus amado, não queremos perder a oportunidade. Não queremos jogar fora a nossa bênção. Pelo contrário, Pai,
Nós queremos permanecer na bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Continue conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Aleluia, glória a Deus. Que bênção, queridos irmãos e irmãs, que alegria, aleluia, glória a Deus. Diná, eu sonhei com a Diná essa noite, mãe. Que legal, né? Bênção do Senhor, Rodrigo. Bênção do Senhor. Quem? Diná, sim. Ela falou comigo, eu estou fazendo aniversário na segunda-feira. Ela falou comigo na quinta, né? Então, Diná, hoje nós teremos aí em Vila Isabel pastel de carne. Tem que ser pastel de forno agora porque meu colesterol tá alto. Pastel de carne, cajuzinho, bolo e castanha descascada. Fui na casa da Diná no Natal, né, Diná? Tinha lá uma invenção bonita, uma castanha descascada. Muito bom mesmo. Parabéns, Diná. Diná é muito querida, gente. Nós trabalhamos lado a lado com a Diná, né, Diná? Fazendo aqueles painéis da escola dominical que ela fazia, junto com a Diná lá em Vila Isabel. Muito preciosa, Diná. Muito preciosa mesmo. Aliás, todos vocês são muito especiais. Parabéns, Diná! Que legal, hein? Eu sei que vai todo mundo do Evangelho do Dia comer bolo. Pastel de carne e cajuzinho. E castanha descascada. Muito bom, parabéns. Em nome de Jesus. Amado, coloca aí seu pedido de oração diante de Deus, né? Nós oramos pela família do pastor Edmar, que semana passada a Patrícia foi recolhida pelo Senhor. Oramos também pela família do pastor Paulo Franco e da Délis. Sábado faleceu de bem cedinho, né? De madrugada, a Zuleika, e foi sepultado no sábado à tarde, não é? Então Deus vem abençoar o Marcelinho, que é o esposo da Zuleika, a filha de 12 anos, o filho de 17, em nome do Senhor Jesus Cristo. Oramos pela vida deles. Oramos também, queridos, pela Gisele, está aí se recuperando do AVC, né? O Giovanni também se recuperando das convulsões, né, Giovanni? Em nome de Jesus Cristo. Dona Maria Buriola recuperando também das suas dores. Estamos aí nesse processo maravilhoso. Glória a Deus. Esteja orando pela nossa saúde também, em nome de Jesus. Orando pela saúde da Lídia, a vista da Lídia, da Eni, da minha irmã Carmen, né? Saúde do César também. Glória a Deus. Davi Herodia, tenho orado por você, Davi. Eu sei que a nossa irmã Moisete, Ivete e Luzia estão também escutando. Um beijo, tenho orado por vocês, pelo Osvaldo. Deus abençoe o Osvaldo. Deus abençoe o Osmar. Semana eu vou lá na casa do Osmar. Deus abençoe a vida preciosa da nossa irmã Marina. Ontem a gente estava conversando sobre a Marina, né, Marisa? Precisa muito da graça de Deus. Maria também. Em nome de Jesus Cristo. Querida Madalena, querida Silvia da Silva, orando pela Silvia, orando para que você tenha uma semana linda da festa dos tabernáculos, sabendo que no céu nós habitaremos nos tabernáculos eternos. Que alegria, né, Jane? Jane Maria Gonçalves. Vamos colocar então nossa vida diante do Senhor. Amém? Eu creio em Ti, Jesus. Eu sei que a Tua geração, aquelas pessoas da sua geração pediam um sinal, mas era uma geração perversa e incrédula. Mas nós cremos em Ti, Jesus. Nós cremos no Teu poder. Nós cremos no Teu milagre. Nós cremos na Tua mão sobrenatural. Muito obrigado, Senhor, pelo Teu poder e pela Tua graça. Nós cremos, Senhor. Pai, muito obrigado, Senhor. Deus, agora, Pai, abençoa, Senhor amado,
a vida do meu irmão e da minha irmã. Abençoa, Senhor, de uma forma especial a Diná, para que esse dia passe bem devagar e a Diná seja muito abençoada por Ti. Deus, nós Te louvamos e Te bendizemos, Pai. Deus amado, que ela tenha longevidade com saúde. Toma a vida do meu irmão e da minha irmã, Senhor. Traga a Tua bênção, a Tua vitória, a Tua cura, o Teu milagre. Traga o Teu sustento, Pai. Senhor amado, entra com providência financeira. Abra portas, Senhor, de trabalho. Deus amado, abençoa a empresa. Converte o marido, converte a esposa, converte o filho. Deus, que eles possam se converter, assim como os ninivitas, Pai, ouvindo a pregação de Jonas. Pai amado, coloco a minha família nas Tuas mãos. Senhor, que essa manhã seja uma manhã de cura divina e de libertação. Entra com a Tua providência. Abençoa a vida do meu irmão. Determina, Senhor, agora, Pai, a Tua graça. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor amado, essa pessoa que está vivendo uma situação tão difícil, como se por trás viesse Faraó com os seus cavalos, cavaleiros e carros, e na frente tivesse um mar vermelho. Senhor, abre esse mar vermelho, Senhor. Realiza o milagre do escape. Porque a Tua palavra diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente descansará. Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, eu abençoo essa pessoa de fé que ora comigo. E oramos a oração que o Senhor nos ensinou dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, Senhor, mas livra-nos do mal. Que Teu reino, poder e a glória para sempre. Amém. E graças a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Muito bom. Diná, um beijo, Diná. Em nome de Jesus. Parabéns, Diná. Parabéns. Deus abençoe. Angelita Carvalho, Iris, Rodrigo lá em Rondônia, Rodrigo. Francine, Jordane, irmãos e irmãs. Vamos receber a bênção apostólica para ter uma segunda-feira abençoada. Como eu disse ontem, ao pôr do sol começou a segunda-feira e começou a festa dos tabernáculos. Então hoje é o primeiro dia da festa dos tabernáculos, mãe. É a festa que lembra que Deus sustentou você no passado e Ele sustenta você hoje. É a festa que diz, olha, um dia nós habitaremos os tabernáculos eternos com Cristo. Que legal, hein? Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com cada irmão e irmã, agora e para sempre. Amém. Graças a Deus. Tchau, pessoal. Um beijo.